Que bom que você está na casa de Deus, que bom que você está online. Hoje nós estamos aqui para celebrar ao Senhor e poder caminhar mais um pouquinho falando sobre a liderança de Jesus. Durante a... Não, tem o celular aqui, Nana. Thank you. Durante esse mês nós estamos falando sobre a liderança de Jesus, ou lidere como Jesus. E quantos aí estão sendo abençoados com a liderança de Jesus? Dê um glória aí. Tem um pouco desse lado aqui que está sendo abençoado. Lá de cá precisa de mais força para ser abençoado. Mas todos nós estamos aprendendo com Jesus, porque Ele é um líder que, como nós falamos aqui durante essa semana, essas semanas, e hoje cantamos aqui, Ele é um líder que se importa. Ele é um líder que nunca deixou eu e você desamparado. E olha aí que glórias, enquanto nós conversa, já chegou aqui. E quando nós estávamos cantando, o Senhor vem me lembrando sobre isso, de que Jesus, Ele nunca desamparou ninguém. E em momento onde Ele voltaria para o Pai, Ele falou, eu vou preparar um lugar para vocês. Então, em nenhum momento Jesus nos deixa na mão. Então, fique tranquilo quanto a isso. Se aquela pessoa te deixou na mão, se aquela situação te deixou na mão, Jesus não nos deixa na mão. Estava conversando um pouco antes do culto, e eu já vou iniciar a mensagem. Para você que tem sua Bíblia e gosta de abrir, já pode ir para Marcos capítulo 2. Mas antes de eu falar o tema dessa noite com você, eu estava conversando com alguém antes do culto, e nós estávamos falando como, às vezes, as coisas elas se apertam para que eu e você venha posicionar, e aí Jesus faz um milagre. Em muitas vezes, Jesus ele precisa apertar o cerco para que eu e você não tenhamos opções demais, para que a gente venha então clamar ao Senhor, buscar ao Senhor. E eu creio que nessa semana o Senhor vai falar aos nossos corações sobre isso. Mas se você gosta de anotar, hoje nós vamos falar sobre esse líder que importa, né, que é Jesus. Um líder que não governa à distância. É um líder que caminha lado a lado com as pessoas, não enxerga eu e você apenas por números, mas Ele nos enxerga por nome. Ele sabe o seu nome, Ele sabe o meu nome. Esse líder que ele tem os olhos sensíveis à dor do ser humano, ele tem os olhos sensíveis e atentos às necessidades do ser humano. E foi esse Jesus, o nosso bom pastor. A nossa igreja é bom pastor, mas não seria bom pastor se nós não seguíssemos o bom pastor. Como em Lucas, no capítulo 15, a gente vê que ele deixa as 99 e vai atrás da ovelha desgarrada. E você vê também a moeda perdida sendo encontrada. Você vê o filho pródigo voltando para casa. Então, falando de filho pródigo voltando para casa, o pai, ele tem misericórdia de mim e de você. Eu não vou estar pregando sobre a paternidade ou os pais, mas eu quero dar para você um Happy Father's Day, se você é pai, online ou aqui. Falei para alguém que nós devemos falar em inglês, porque no Brasil é só em agosto. Então, já pensou isso? Para as mulheres, para as mães, é no mesmo dia. Aí para os homens, não. O homem deixa qualquer dia aí, não importa não. Para as mulheres, não, é o mesmo dia. Para os homens, esquecemos, não, deixa só para agosto então. Então, homens, Happy Father's Day para você que está na casa. Mas nós vamos falar hoje desse pai amoroso que enviou o seu filho, e nós vamos olhar através da história de Jesus, que na verdade a história de Jesus nos mostra, e hoje nós vamos falar sobre esse líder que se importa. A história de Jesus nos mostra que a necessidade perto de Jesus é uma oportunidade do agir de Deus. É a primeira coisa que você deveria notar. A necessidade perto de Jesus é uma oportunidade do agir de Deus. Se você tem uma necessidade, glórias a Jesus, porque a primeira oportunidade do Senhor está fazendo a obra na sua vida e na minha. Então, no início do capítulo 9 de Mateus, antes de nós lermos ao capítulo 2, Jesus ele volta para o barco, ele vai para a sua cidade de volta ali, depois de um dia cansativo de viagem. Aí quando chega ali na sua casa, ele vai descansar, ele entra para dentro de casa, e aí imagine só, capítulo 2 de Marcos. As pessoas aglomeraram na frente da casa de Jesus e ele teve que abrir um GPS.
Imagina, é a nossa realidade, né? Trabalho o dia inteiro, tem irmão que vai direto do trabalho para o GPS, mas não perde GPS. Tem GPS que é online e a gente está junto. Mas imagine só, depois de um dia de trabalho, aí Jesus chega e as pessoas chegam ali batendo na porta. Jesus, a gente quer ouvir o Senhor. O que você faria? Jesus é esse líder que se importa. Ele tira os olhos dele, ele olha para a multidão faminta. Ele tira os olhos dele, ele olha para a necessidade das pessoas. E olha o versículo 1 e 2 do capítulo 2 de Marcos. Se você está aí, diga um amém. Se você vai seguir na tela, diga ui. Aí, glória a Deus. Versículo 1 e 2 diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, ele ouviu-se falar que ele estava em casa. Todo mundo sabia que ele estava em casa. Então muitos se reuniram ali, de forma que não havia lugar nem na porta. E Jesus lhes pregava a palavra. Jesus nos ensina algo muito importante sobre a efetividade de um líder. A casa de Jesus estava sempre de porta aberta, como a minha casa e a sua, né? Eu gosto muito de abrir a minha casa para as pessoas. Tem pessoas que não gostam, né, de abrir, tudo bem. Você não gosta de abrir, mas eu lembro até para comprar a casa, eu lembro que nós íamos olhar a casa e chegava lá e o cara mostrava para a gente, falava aqui, olha, tem isso aqui, a casa está toda nova, ninguém morou aqui ainda. Aí, você tem alguma pergunta? Tenho. Quantos carros cabem no estacionamento? Tem vaga na rua? Porque a gente recebe muita gente. Se não tiver estacionamento, não quer nem saber se isso aqui está bonito. Tem que ter lugar. Por quê? Porque eu gosto de receber pessoas. E Jesus parece que ele era esse cara, que a casa dele abarrotou nesse dia, tinha gente até nas janelas do lado de fora, e Jesus estava ali ensinando a palavra de Deus ali. Dentro de casa ele fazia o mesmo que ele fazia na rua, dentro de casa ele fazia o mesmo que ele fazia na sinagoga. Dentro de casa eu e você temos que fazer o mesmo que nós fazemos na igreja, porque tem gente que é bonito de levantar a mão dentro da igreja, ó, todo amoroso, aleluias. Aí em casa... Mas aqui não tem, graças a Deus. Só em alguns lugares acontece isso. Tem pessoa que fica nervosa. Outra pessoa dentro de casa, né? Não traz pessoas para dentro de casa. Por quê? Porque senão vai descobrir quem nós somos. Que a gente é leão. Então uma liderança que ela tem compaixão das pessoas, ela se importa com a necessidade delas. Eu tenho certeza que você tem necessidade. Olha aí, não é nem profecia, não é nem revelação. Eu tenho certeza que cada um de nós que estamos aqui temos uma necessidade, pelo menos. É lógico, né? Tem pessoa como a Poliana que é perfeita, mas nós, seres humanos, nós temos necessidades. E Jesus, ele olhava para as necessidades das pessoas e ele se colocava à disposição. Então, enquanto Jesus estava ensinando, olha o que acontece. Não basta só ensinar. Trouxeram para ele um paralítico, tentando entrar dentro da casa. Aí o que eles falaram? Não cabe aqui, vamos para o telhado então. Aí subiram pelo telhado da casa de Jesus, mexendo no teto, arrancando ali o telhado. E então, enquanto Jesus estava ensinando ali, eles interromperam a pregação. Nossa, como Deus trabalhou muito no meu coração enquanto eu preparava essa mensagem. Porque nesse momento aqui eu fiz a pergunta, e se a minha pregação fosse interrompida? E se uma criança subisse aqui, derrubasse essa mesa, quebrasse o computador, o que ia acontecer? Eu vi a história de uma pastora que estava pregando no Brasil, talvez você já viu esse vídeo, que ela pregava e tinha uma criança que gritava durante o culto, e aí a mãe ficou incomodada, ela ia sair, ela falou, não, sai, senta aí. Sentou e ela continuou pregando, e aquela criança ali, no final do culto, resumindo a história, essa criança era autista, essa mulher já tinha visitado várias e várias igrejas, e todo mundo repreendia e tirava ela para fora porque ela estava atrapalhando o culto. Essa foi a primeira igreja que ela conseguiu escutar uma ministração, porque não foi expulsa de dentro do templo por causa da sua criança. É lógico, depois tiveram o Ministério Infantil, que acolheu essa criança e tudo. Mas nós temos que estar ok para as coisas acontecerem no nosso dia e a gente falar assim, nossa, vai me atrasar agora. Se você é um borracheiro, está passando de carro, passa do lado da irmã, e você sabe que é da igreja, está parado ali com o pneu furado, você vai olhar e vai fazer assim? Nossa, não vou nem olhar, por quê? Senão eu vou ter que parar e trocar o pneu para ela. E eu estou atrasado para o meu compromisso.
Nós temos que pensar dessa forma para a gente refletir de que Jesus ele nos ensina isso, porque não é normal sermos generosos, não é normal atendermos a necessidade das pessoas, mas quem é generoso aprendeu com Jesus. Deu amém? Olha o versículo 3 e 4. Alguns homens vieram até Jesus trazendo um paralítico e carregando por 4 homens ali, tinha amigo esse cara, ele trouxe ali esse paralítico e não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava o paralítico deitado. E aí Jesus para tudo para atender uma necessidade. Ele perdoa os pecados daquele homem ali e depois ele cura a paralisia dele. Eu não vou aqui tirar um tempo para falar sobre o que aconteceu ali, a discussão dos fariseus, porque não é o foco da mensagem. Mas essas duas coisas acontecem ali. Ele para, ele fala, existe uma necessidade, seus pecados estão perdoados. Mas espera aí, o cara ele é paralítico. Ok, vocês querem ver o manifestar de Deus? Então você também está curado. E Jesus é esse líder, que ele se importa mais com a solução do que com a performance. Ele se importa mais com as pessoas do que com o que as pessoas estão falando. Porque vai ter momento em que você vai preocupar com alguém e a outra pessoa vai falar assim, você é besta. Você está preocupando com fulano? Você não está ganhando nada para isso? Vai cuidar dos seus problemas. Você já tem problema o suficiente. É assim que nós estamos vivendo hoje. Cada um no seu quadrado. E não é assim. Não é assim. Se fosse cada um no nosso quadrado, uma hora o seu quadrado vai furar, e aí ele vai afundar, e você vai precisar do quadrado de alguém. E todo mundo vai estar no seu quadrado, ninguém vai te ajudar. É uma mão lavando a outra. E as duas, não é? Quando eu liderava adolescente, eu recebi uma ligação às 3 horas da manhã desse adolescente. Tinha tomado remédio para suicidar, tomado vários comprimidos lá, e me ligou para me levar para o hospital. Levei esse adolescente para o hospital 3 horas da manhã, numa quinta-feira, e aí fiquei lá no hospital com ele. De quinta-feira eu ia trabalhar às 6 horas da manhã, era para me acordar, para me trabalhar, e aí fiquei com ele. O pai dele me ligou, era 7 horas da manhã a hora que ele acordou, e falou assim, você está no hospital ainda com o meu filho? Estou. Ele está em estado crítico e eu não vou sair daqui. Ah, que bom que você vai ficar aí, porque eu tenho que trabalhar. Eu era o líder de adolescente, eu não era o pastor, eu não ganhava nada por que eu estava fazendo ali. Eu estava ali por causa de uma necessidade, eu estava me doando para a vida de alguém. Aí o pai me liga 7 horas da manhã, na hora que ele acordou, porque o filho tentou suicídio 3 horas da manhã, e aí ele fala, nossa, você vai ficar aí? Ah, que bom. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar. Eu falei, não, você pode trabalhar tranquilo. Esse cara foi trabalhar. Eu fiquei lá até às 6 horas da tarde. E aí quando foi 6 horas da tarde, chegou o pai lá. Né? Chegou o pai e o menino já tinha recuperado, graças a Deus. Já tinham desintoxicado ele ali. E eu falei, amém, agora o senhor chegou aí, eu vou voltar para casa, eu preciso me recompor, tomar um banho. E isso já era 6 da tarde, eu tinha perdido o meu trabalho. E aí ele, não, antes de você ir embora, então arrancar o dinheiro para me pagar. Aí eu falei, não, pelo amor de Deus. Não, por que eu não peguei aquele dinheiro? Porque eu não estava ali por causa do dinheiro. Eu estava ali para atender uma necessidade. E se eu pegasse o dinheiro, eu perderia tudo o que eu tinha feito. Você está entendendo como Jesus trabalha? Como é que eu vou mostrar que eu estou ali por causa da necessidade e não por causa do interesse? É que se oferecerem a você uma oportunidade de você ganhar, você vai falar, não, eu não preciso disso, porque eu estou aqui por causa de uma necessidade. Então eu não queria perder a minha coroinha no céu. Não precisa de dinheiro, não. Deus vai prover para a minha vida. E graças ao Senhor Jesus, aquele jovem se recuperou. Então Jesus ele nos ensina a olhar mais para o que precisa ser feito do que com o que nós queremos fazer. Porque eu queria trabalhar, eu queria sim mover a minha vida, mas existia ali uma coisa que precisava ser feito, e eu estava na frente.
Esse paralítico desceu na frente de Jesus e Jesus estava ali, eu tenho que fazer algo por esse homem. E aí ele estende a mão e ele cura esse homem que está ali. E eu creio que Jesus está chamando líderes que se posicionam trazendo a solução e não pessoas que buscam apenas posição para a sua própria satisfação. Ontem nós tivemos o dia inteiro de estudo da capelania. E nós vamos orar em breve, se eu não me engano, na ceia, nós vamos marcar para orar sobre esses capelães que fizeram ali o curso ontem. Foi de 8h30 da manhã às 5h30 da tarde, e eu estava lá com eles. Eu já fiz a minha em 2018, e aí eu fiz com eles de novo. O pastor falou, eu não preciso de fazer. Eu falei, claro que eu preciso. A gente fez ali o dia inteiro a capelania, e nesse estudo ali, eu falei com todos que estavam ali. O pastor no final falou, o pastor da faculdade lá, ele falou, olha, o senhor quer dar uma última palavra? Eu falei, eu quero deixar essa frase aqui para todo mundo que está ouvindo. E eu falo para a igreja hoje. Porque lá eles falaram, ok, vocês vão pegar agora um certificado, um brasão, uma carteirinha, e vocês agora são capelões, vocês são autoridade espiritual nos presídios, nos hospitais e tal, explicando. E eu falei, olha, um brasão em uma estante, ele é apenas um troféu empoeirado. Então, a posição sem exercer a função, ela é apenas algo para sua satisfação. Eu tenho doutorado, eu tenho mestrado em liderança, eu fiz faculdade e hoje eu sou formado e não sei o quê. Será que nós estamos fazendo isso para nossa satisfação ou porque nós queremos ser a solução para esse mundo? Porque você precisa ser a solução para o seu trabalho, porque senão você vai ser mandado embora. Sabia não? Desculpa, falei. Se você não for a solução para o seu trabalho, você está em risco de ser mandado embora. E para o reino é a mesma coisa. Nós precisamos ser a solução para esse mundo que está desesperado. Hoje eu tive que acalmar várias pessoas por causa de tudo que está havendo aí fora com questão da imigração. Que isso? Nós somos cidadãos dos céus, temos ali a cidadania dos céus e estão preocupados com Sim, você tem que ter o seu cuidado, mas não entre em desespero. Você não entra em desespero, porque toda vez que o mundo está se movendo, tentando apertar as pessoas aqui atrás, a igreja cresce. Vai dizer um amém? Não, eu vou falar um pouquinho. Sabe como que a igreja, depois que começou em Atos 2, ela cresceu? Porque foi perseguida. Não é porque tinha conferência, não é porque o louvor estava... Não, é porque foi perseguida. Aí cresceu, espalhou. Porque enquanto não tem perseguição, o crente não move. Conversei com alguém que a pessoa foi pega pela migração. E aí essa pessoa estava falando, pastor, eu estou lendo a Bíblia o dia inteiro, preso. E deixa eu confessar algo para o senhor, pastor. Eu sou cristão, tem mais de 15 anos, mas eu não li a Bíblia todo dia, porque eu não tinha tempo. E agora o Senhor me fez pensar que se eu não der tempo para Ele, Ele faz eu ter. E agora eu estou o dia inteiro, não tenho telefone, não tenho televisão. A única coisa que eu tenho na minha frente é uma Bíblia que eles deixaram me entregar. E eu estou lendo ela o dia inteiro. Que não precise de eu e você passar por isso para ter tempo com Jesus. Aprender dele na necessidade. Tem pessoa que fala, né? Você não vem pelo amor, vem pela dor. Não está na Bíblia, tá? É uma forma bonita de falar, um ditado. Mas não existe esse negócio, não vem pelo amor, vem pela dor. Eu e você precisamos vir por amor a Ele. Não é vir porque eu tenho uma necessidade. Porque esse paralítico, ele foi a Jesus por causa de uma necessidade. E hoje nós não podemos ser assim. Buscar Jesus apenas por uma necessidade, nós temos que entender que Ele quer que nós venhamos a Ele para que a gente venha ser solução para alguém. Porque eu tenho certeza, não está na Bíblia, mas que esse cara que foi curado, ele ficava olhando quem é, cadê paralítico? Vem cá você, eu fui curado, deixa eu contar meu testemunho para você. Você quer ir? Vamos cá, ajuda aqui, vamos pegar ele, vamos levar para Jesus. E leva. Se Jesus fez algo na sua vida um dia, leva alguém a experimentar e viver a mesma coisa. É por isso que eu estou aqui hoje. Nunca sonhei ser pastor na minha vida, não queria. Você queria ser filho de pastor? Não queria.
Mas por que eu estou aqui? Porque um dia alguém fez isso por mim. Um dia eu estava numa cadeira e um pastor no apelo falou assim: se você precisa de cura, vem aqui na frente. Eu vim na frente e eu fui curado. Aquele dia eu falei: eu preciso ser alguém que oferece a cura para alguém. Eu não posso curar ninguém, mas eu preciso servir aquele que pode curar todo mundo. Aleluias, eu sinto a presença de Deus aqui. Jesus, ele está pronto a mudar o cronograma de tudo para exercer compaixão para a nossa vida. Ele não faz... Aleluia, isso aqui é para alguém. Pega aí, uma Silvana. Jesus não faz vista grossa com a sua necessidade. Uau, sinto isso aqui de Deus para alguém. Jesus está vendo sim tudo o que está acontecendo e ele não está fazendo vista grossa. Uau. É palavra profética para alguém isso aqui. Pisa pela fé porque ele vai colocar o chão. Aleluia. Orlando. Uau, você tem que parar. Por quê? Porque o Senhor me mostrou no mundo espiritual que tinha 50-50. É como se a decisão estivesse na balança. E aí não conseguia tomar. Aí agora a dúvida foi embora. Uau, foi resposta para alguém. Jesus não está fazendo vista grossa. Não está apertando demais. Se não apertasse, você não ia pular fora. Uau. Tá bom, vamos voltar para a mensagem. Se é você, depois você me procura no final do culto, que a gente fala mais aberto sobre isso. Jesus, ele... chega em Mateus capítulo 9 agora, se você quer ir para lá, porque existe uma outra ocasião que nos ensina a respeito disso aqui que nós estamos falando. No capítulo 9, principalmente no versículo 18 ao 26, chega para ele uma nova necessidade. Chega um homem, o nome dele é Jairo, líder da sinagoga, desesperado, se joga aos pés de Jesus porque tinha uma filha à beira da morte, estava falecendo. Aí Jesus pega os seus discípulos, sai dali e vai caminhando para a casa de Jairo. Ele não pega o carro, ele não pega a charrete, ele não pega o burrinho, ele vai caminhando para a casa de Jairo. E aí no meio da estrada, a multidão comprimindo ali Jesus e ele caminhando. Aí no meio da estrada, o que acontece novamente? Não é um paralítico que para, mas uma outra coisa interrompe aquilo que Jesus estava indo fazer. Eu estou mostrando para você que it's ok alguém te interromper, fazer algo para você atender uma outra necessidade. Agora é uma mulher que interrompe ele. Porque ele está indo ali e a multidão comprimindo e os discípulos tentando segurar. E aí no versículo 20 e 21 que eu quero ler para você, para resumir a história. Capítulo 9 de Mateus. Diz assim: uma mulher que padecia de hemorragia por quantos anos? 12. A idade da filha de Jairo. Enquanto um está sorrindo e vivendo por 12 anos, tem outro chorando e padecendo por 12 anos. Então, it's ok Jesus fazer um milagre na vida de alguém antes de você. Porque às vezes a gente vê, nossa, fulano não merece. Tem tanto tempo que eu estou orando e pedindo para o Senhor. Aí vai lá essa pessoa e recebe. Você não sabe do sofrimento dessa pessoa. Imagina se Jairo virasse ali... Dá licença, minha filha está morrendo, vocês não vê que a minha situação ela é pior do que a de vocês? Já viu alguém assim? Não, a minha situação é pior do que a de vocês. O senhor não sabe o que eu passo, pastor? Ah, é? Sei mesmo não. Você quer saber o que eu passo? Porque às vezes nós achamos que a nossa necessidade é tudo nosso. Não, é eu que sou necessitado, eu que preciso. E aí, essa mulher, ela vem aqui, olha, ela padecia por 12 anos, chegou atrás dele, tocou na borda do seu manto, porque dizia a si mesma, porque não tinha nem amigo perto dela, se eu apenas tocar no seu manto, eu serei curada. E a fé dessa mulher parou a procissão. A fé dessa mulher parou a caminhada para a casa de Jairo. Então alguém que sofre por 12 anos ali recebe a cura
instantânea. Alguém que gastou todo o seu dinheiro com médicos, inclusive Lucas conta essa história, e ele fala um pouquinho sobre isso, que ele era doutor, e ele fala, essa mulher era alguém de grana, e ela gastou tudo para ser curada. Não foi curada, foi colocada em uma aldeia. Porque as mulheres impuras, ou seja, no dia do período das mulheres, elas ficavam fora, até elas se purificarem e voltar. E como ela tinha 12 anos que estava nesse sofrimento, ela não voltava para casa. Estava sofrendo por 12 anos, longe da família, longe de amigo, e entrou num lugar onde só tinha pessoa que reclamava. E ela teve coragem de sair do barco. Ela teve coragem de sair do banco e vir para o apelo, Lília. Porque hoje tem muita gente que não recebe o milagre porque tem vergonha de vir num apelo e as pessoas pensar que ela está em necessidade. Que coisa, não? Como dizia o Chaves. Nós precisamos do milagre, mas nós não temos condições de sair do lugar porque eu estou pensando o que o meu vizinho vai pensar. Aí chega essa mulher, ela dá um jeito de trocar de roupa, passar uma maquiagem na cara, para ninguém ver ela. Talvez ela colocou ali um véu sobre o rosto, porque senão eles iam falar, mulher impura, e aí todos tinham que afastar dela. E ela sai no meio de todo mundo, ela falou, eu estou atrás do meu milagre. Quando eu chegar lá, eu revelo quem eu sou, mas antes eu vou até chegar em Jesus. Aí quando encostou lá, aí todo mundo ficou assim, e Jesus falou, quem é que tocou em mim? Quando Jesus vê a nossa fé em ação, Ele para tudo para nos atender. Olha o versículo, vou lá para Lucas agora, capítulo 8, verso 45, porque essa parte Lucas fala com mais detalhe. Lucas diz assim, olha, Jesus diz no capítulo 8, verso 45, quem tocou em mim? Ele faz uma pergunta. E aí todos ali começam a negar, né? Não foi eu não, Jesus, não quero atrapalhar não. E aí Pedro, ele levanta e ele fala, mestre, deixa eu ser sincero com o senhor. A multidão, ela se aglomera e comprime o Senhor. Então assim, está todo mundo tocando no Senhor. E aí Jesus olha ao seu redor e percebe que no meio daquela multidão havia alguém que realmente buscava o seu milagre. Ah, mas eu vou na igreja também. Ah, eu também, eu creio em Jesus. E Jesus fala, não, eu não estou falando quem vai na igreja. Eu não estou falando quem fala que crê. Eu estou falando que alguém tocou com fé. Alguém realmente veio no culto buscar. E aí ele fala, essa mulher tocou porque ela está com uma necessidade, não está querendo cumprir um dever religioso. Vocês estão indo me acompanhar só para ver um milagre e ela está buscando o seu. Não sei se já aconteceu com sua vida, mas às vezes eu já vim na igreja só para ver o milagre na vida dos outros. Que eu não atentava com o que precisava ser transformado na minha vida. Vamos lá, para ver o culto. Ver o movimento. Oh, Deus falou. Louvor foi uma benção. Menina, teve uma mulher que caiu endemoniada lá. E aí o pastor teve que descer do púlpito e ficava contando o que acontecia no culto. E a nossa experiência, nós não vamos viver? Essa mulher aqui, ela parou tudo, por quê? Porque ela tocou com fé. E aí você vê, Jairo, um líder da sinagoga que veio desesperadamente, se jogou aos pés de Jesus, porque ele precisava de Jesus numa causa impossível. Você vê essa mulher enfrentando tudo e todos para tocar no manto de Jesus, porque ela estava também com uma situação impossível. Então, às vezes, o que falta para nós, para nossas vidas, é uma situação impossível para revelar a nossa verdadeira fé. Se eu perguntasse hoje, você não precisa responder, existe uma situação impossível na sua vida? Só pensa. Se existe uma situação impossível na minha vida e na sua, nós temos que trazer para os pés de Jesus. Como eu falei no início aqui, eu creio que muitos vão se converter por causa da situação migratória nesse país. Muitos vão voltar para os caminhos do Senhor por causa da necessidade. Eu creio que muitos vão lançar-se aos pés de Jesus desejando respostas. Senhor, eu já busquei em todos os lugares. Eu já quis riqueza nesses lugares. Eu conversei com alguém esses dias. E essa pessoa falou, pastor, desculpa a pergunta, mas quando o senhor veio para a América, qual o motivo que o senhor veio? O senhor veio para quê? Aí eu olhei para essa pessoa e falei,
Você quer saber se foi o mesmo que o seu, né? Aí ela deu uma risadinha. Eu falei, foi. Eu vim atrás do dinheiro. Só que chegou aqui eu encontrei Jesus. Tudo bem você sair atrás do que é errado porque você não conhece o que é certo. Mas quando você encontra o que é certo, dê a sua vida pelaquilo. Eu creio que muitos farão de tudo para tocar em Jesus, para não mais precisar viver escondido. Eu e você não precisamos viver escondido quando nós tocamos em Jesus. Essa mulher só tocou em Jesus, pôde voltar para casa. Pôde ter amizade novamente. Aí, o que acontece é que Jesus, ele está pronto sim para mudar o cronograma e nos abençoar. Mas todo o acontecimento ruim em nossas vidas precisa ter a finalidade de nos aproximar dele. Não de levar para longe. Ai, eu não vou na igreja não, porque, menina, você está doida. Pequei essa semana. Aí que você tem que chegar perto de Jesus. Como é que vai na igreja? Briguei com a esposa logo antes do culto. Eu não vou na igreja, não. O que adianta? Claro que adianta. Não adianta você ficar em casa dando espaço para o demônio falar na sua cabeça. Ou sua carne, ficar remoendo. Vem para o culto. Pelo menos aqui vocês não vão estar brigando, mas estão sentados um ladinho do outro. Aqui não tem ninguém assim, graças a Deus. Mas que o sofrimento, a rejeição, a porta fechada, a doença, a morte, a prisão, o desemprego, os conflitos, tudo isso tem que nos trazer para perto de Jesus, porque só Ele pode, através de um toque, mudar as circunstâncias em um piscar de olhos. Dê um amém para Jesus. Essa mulher foi curada instantaneamente. E se tem um conselho que eu posso dar para você, através dessa história, cuidado, porque tem gente que só serve para sofrer com você. Tem gente que não está preparado para celebrar a sua vitória, só sabe sofrer. Você já ouviu alguém falar assim, aceita que dói menos? É o que essa mulher escutava lá, talvez, nessa aldeia. Que está querendo cura, em 12 anos, sofrendo com esse sangramento aí. Está todo mundo do mesmo jeito. Todo mundo que está aqui está sofrendo a mesma coisa que está com você. E você acha que você é melhor do que todo mundo? É assim que eles falam. Não, eu não sou melhor do que todo mundo, mas pelo menos eu não quero aceitar para doer menos. Mesmo que doa mais, eu vou atrás de Jesus. Vai doer. Você acha que não dói ser cristão, se converter? Claro que dói. Tem coisa que você queria fazer que você não vai fazer mais. Tem lugar que você queria frequentar que você não vai frequentar mais. Isso vai doer. E essa mulher, eu tenho certeza que ela não voltou para essa aldeia, porque ela não queria mais pessoas ali para apenas murmurar no ouvido dela. E sabe o que aconteceu com Jairo também? É a mesma coisa. Para você ver que é toda casa, só muda o endereço. Jairo, ele só tinha ao seu redor também pessoas que choravam com a sua dor. Quando Jesus chega ali, está todo mundo chorando. Morreu aí, ó. Demoraram, morreu, tá aí a menina. Aí Jesus fala, não, ela não morreu não. Aí todo mundo começa a rir, porque não acredita. Tem pessoa que não acredita, então para de contar o seu sonho para incrédulo, porque ele só vai tentar botar pedra em cima do seu poço. Tem pessoa que você fala assim, um dia eu vou comprar minha casa aqui nos Estados Unidos. Nem documento tem. Comprar casa nos Estados Unidos. Está um silêncio aqui hoje, né? Vira para alguém e fala, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. Aleluia. Então, quando eu chamo Jesus para minhas impossibilidades, os meus ambientes precisam mudar. Quando alguém fala que se converteu e os ambientes dessa pessoa não mudam, alguma coisa de errado tem. Ela não tocou com fé, porque voltou para a mesma aldeia. Como assim que você aceita Jesus? No domingo, na segunda, você está na aldeia de volta. Não dá para voltar para a aldeia. Então, nós vamos voltar para a história de Jairo, porque às vezes nós vemos Jesus fazendo um milagre na vida de alguém e a gente fica pensando assim, o que aconteceu? E agora a vida de Jairo? Jesus aqui, ele é alguém que se importa, ele não ia deixar Jairo ir embora para casa sem uma resposta. E olha o versículo 51 ao 53 do capítulo 8 de Lucas, porque aqui diz melhor sobre essa história. Diz assim,
Quando chegou à casa de Jairo, ele não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava lamentando e chorando por ela. E aí Jesus disse: não chore, pois ela não está morta, mas dorme. Aí todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Tem pessoa que sabe do fato, mas você vive de milagre. Aí tem pessoa que vai falar para você: não, mas está morta sim. Não, esquece, não tem jeito. Olha, 2 mais 2 é 4, não tem. Sim, é matemática humana. Eu vivo debaixo da liderança de um Jesus que ele tem compaixão daqueles que o buscam. Ele tem compaixão daqueles que o buscam. E aqui vai um encorajamento para você que talvez ficou em casa hoje com medo de sair de casa para ir para a igreja e a imigração pegar. Ele tem compaixão daqueles que o buscam. Porque às vezes nós temos medo de vir no domingo para a igreja, mas na segunda o dinheiro tem que nos proteger, né? Porque a gente tem que trabalhar. Onde está a nossa mente? Jesus tem compaixão daqueles que o buscam. Imagine só, se a polícia te parar, imigração, não vai parar em nome de Jesus, está coberto pelo sangue de Jesus. E aí eles perguntam: onde você está indo? E você fala: estou indo para a igreja. Não seria melhor do que eles perguntar na segunda-feira: para onde você está indo? Estou indo trabalhar. Ah, é? Você pode trabalhar aqui? Mas você pode ir para a igreja. Eles não vão proibir você de vir na igreja. Por sinal, eles não podem entrar aqui. Nós estamos protegidos. Jesus nos protege. Então as pessoas incrédulas, elas não servem para estar em ambientes de milagre. Se você está em um ambiente de pessoas assim, ou pessoas estão ao seu redor falando como essas pessoas aqui, desacreditando no milagre, você precisa mudar de ambiente. Porque senão aquilo ali vai fazer você viver aquilo ali. Olha o versículo 54 e 55. Ele, porém, tomou ela pela mão da menina e disse: menina, levante-se. E o espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que dessem à menina alguma coisa para comer. Uma casa que estava em choro e agora está em alegria. Um ambiente triste de luto agora celebra a vitória. No mesmo dia em que alguém buscou. Jairo, um pai, foi em busca de um milagre para sua filha. Uma mulher que não tinha um pai ou uma mãe que socorresse ela, foi atrás do seu milagre. Vai a resposta para você que está longe do seu papai. Seu papai do céu está olhando para você. Corra para ele. Não espere o seu pai terreno fazer alguma coisa para você. É o seu pai celestial que vai curar tudo aquilo. Aleluia, Jesus está curando emoções aqui agora de falha em paternidade. Seu pai não foi Jairo para você. Ele não correu atrás de Jesus para você viver algo sobrenatural. Mas agora você talvez está com a oportunidade dessa mulher. E fala assim: olha, eu só tenho do meu lado pessoas incrédulas, que não acreditam no meu milagre. Mas quer saber? Eu não sou, aleluia, eu acho que todo mundo pode declarar isso aqui. Repete comigo se você puder. Fala: eu não sou apenas mais um imigrante. Pronto. Você não é apenas mais um imigrante. Está todo mundo aqui com a mesma situação e você está achando que você é melhor do que todo mundo, Gabi? Não, eu não estou achando que eu sou melhor do que todo mundo. Mas eu escutei lá no domingo que o meu pai, ele me conhece pelo nome. Eu não sou mais um número. O seu pai te conhece pelo nome. Então, no versículo 36 aqui, nós podemos ver a compaixão de um líder que se importa com pessoas. Lá em Mateus, capítulo 9, verso 36. Onde Jesus fala assim, olha, vendo a multidão, ele teve compaixão delas. Porque elas estavam aflitas, desamparadas e como ovelhas sem pastor. É um líder que se move por amor.
Ele se importa genuinamente com as pessoas, ele trata as pessoas como almas preciosas. Ele é aquele que sim para o culto para realizar um milagre. É para isso que o Pai enviou. O Pai enviou Jesus para que ele morresse numa cruz para nos salvar. O Pai doou para mim e para você. Aí o Filho deu direção e hoje está aqui eu e você, prontos para viver essa jornada de caminhada com Jesus. A compaixão de Jesus, ela é o suficiente para nós continuarmos crendo. É o suficiente. Ele tem compaixão. Não pare de buscar. Porque nos dias em que nós estamos vivendo, tudo que está acontecendo, o que mais vai afetar a fé das pessoas hoje são os acontecimentos. Porque hoje, às vezes, a pessoa vem para a igreja para ver se os seus problemas vão embora. Eu estava na igreja, mas a minha fé está abalada. Por quê? Porque Jesus não está fazendo nada a meu favor. E aí eu e você estamos vivendo por necessidade. Essa pessoa chega por necessidade, mas tem que virar discípulo depois. Então ele está esperando o nosso posicionamento sério e convicto dentro das nossas impossibilidades para ele então resolver. Fui orar para alguém esses dias e eu termino por aqui. E essa pessoa falou: pastor, ora por nós. Eu e essa pessoa que eu gosto. Falei: amém, vou orar. Tem alguma coisa que eu possa orar? Não quero falar nada, não, para deixar Deus falar através do Senhor. Falei: amém. Está querendo revelação, né, irmã? Aleluia. Vamos lá. E a gente orou. No final, depois da oração, ela: amém, né? Deus não falou nada, não. Aí eu falei: não, Deus não falou na oração, porque Ele quer que eu faça uma pergunta para vocês. E aí eu fiz uma pergunta: você sabe o que vocês querem da vida? Hã? O que você quer? Se Jesus fosse realizar algo na sua vida hoje, o que você queria? Pois é, vai para casa, pensa direitinho no que você quer. Aí depois, você pergunta a Jesus. Porque sabe, às vezes nós buscamos a Jesus e não sabemos por que Ele está buscando. Você já viu isso? Se eu perguntar hoje para você, por que você vem na igreja? Por que você vem na igreja? Por que você busca Jesus? Por que você se considera cristão? Peraí, pastor, está bem assim? Deixa eu pensar para me responder. Nós temos que ser convictos do porquê nós estamos aqui. Nós temos que ser convictos de porquê que nós estamos buscando ao Senhor. Nós vemos aqui 2 exemplos hoje que eu apresentei para nós, de um homem que foi atrás do seu milagre sem se importar com a sua posição. Uma mulher que perdeu tudo e precisou chegar no fundo do poço para vir e sem importar com ninguém em busca do seu milagre. Nós vemos o texto de Lucas no capítulo 15, desse filho pródigo que tentou sim viver longe do pai. Porque pensou: eu só preciso do que o pai tem. Se ele me der, eu não preciso dele mais. Aí o pai dá, ele sai, ele perde a fé, ele perde o dinheiro e ele volta para trás. Aí sabe o que o pai faz? Abraça. O pai não vai cobrar juro. O pai não vai... Porque às vezes a gente... Jesus me perdoou, aceitei Jesus lá, agora minha vida é nova. Mas aí continua carregando o peso do passado. Da vida que viveu no passado. Das coisas que fez as pessoas sofrendo no passado. Acabou. Jesus te perdoou, então perdoou tudo. Não precisa mais ter consciência pesada do seu passado, mas precisa de um detalhe. Não volte para a aldeia. Não volte para a aldeia. Tira essa roupa preta do luto, espiritualmente falando, né? Eu gosto de roupa preta. Hoje eu estou meio floral, representando meu aniversário, está quase chegando, aleluia. Mas tire essa roupa de luto. Tem pessoa que você conversa com ela e ela já te cumprimenta assim: paz. Que paz é essa? Paz do Senhor, pastor. Porque a pessoa já está doida para você perguntar assim: tá tudo bem? Pastor, ainda bem que o senhor perguntou, porque assim, nossa. Tira essa cara, tira. Ninguém precisa ter dó de você. Jesus tem compaixão da sua vida já. E isso basta.
Mas se você esqueceu de toda a mensagem, eu vou repetir só essa parte, você não precisa esquecer mais. E fala para essa, se você tem alguém do seu lado, fala para essa pessoa, fala, não volta para a aldeia, não volta para a aldeia. Lá só vai ter gente que vai falar do seu passado. 12 anos caminhando com pessoas que não conseguia viver o que ela estava vivendo hoje. Porque se ela voltasse para lá, eles só iam ficar falando do passado dela. Como é que você está aí, toda limpinha, com roupinha branca agora, sem medo de sujar, né? Não é desprezar pessoas, é desprezar ambientes. É mudança de cultura. Você não despreza pessoas, você ama pessoas. Se você for voltar na aldeia para pregar o evangelho, volta. Mas se for para fazer amizade... não, pastor, é que é difícil a gente largar a amizade de infância, né? Eu tenho amigos de infância que a gente fala uma vez por ano, 2. No dia do aniversário dele eu mando mensagem, no dia do meu aniversário ele manda mensagem. Amigo de infância, cresci com ele, mas não vivo o que eu vivo. Não tem como a gente estar no mesmo ambiente. Não tem como. Não é eu melhor ou ele pior, ele melhor, eu pior. Só não tem como viver junto as duas realidades. Será que você pode ficar de pé? Eu creio que o Senhor falou ao seu coração hoje. E sempre que o Senhor fala ao nosso coração, sempre que eu escuto que Jesus está passando em algum lugar, eu quero estar lá. E se a gente vem na igreja, é porque a gente sabe que aqui o Senhor está. Tem uma canção que fala, passa lá em casa, Jesus, vai na minha casa, Jesus, cura minha ferida. Jesus está passando na nossa casa hoje. Ele está limpando tudo. Talvez hoje seja o dia de nós descermos do telhado como esse paralítico. Mas assim, eu queria até servir lá na igreja, mas não tem espaço mais. Desce pelo telhado. Chega mais perto de Jesus. Eu queria, mas assim, já tem muita pessoa. Ou talvez, hoje nós precisamos fazer como Jairo. Um homem de posição, líder de sinagoga, que falou, hoje, o lugar mais alto que eu quero estar é aos pés de Jesus. Quantas vezes eu fui por 12 anos tecladista oficial da igreja? E quantas vezes eu estava no teclado, e na hora do apelo, a mensagem falou meu coração enquanto eu estava sentado, e eu falava para o grupo, vocês se viram aí, que eu preciso estar aqui. A palavra fala no meu coração, e eu preciso estar aqui. Deixar uma posição para reconhecer que precisa de um milagre, é algo que requer humildade. E Jesus fala, vinde a mim, eu sou manso e humilde de coração. Ele quer nos ensinar a ser manso e humilde de coração. Então, enquanto o louvor adorar, eu queria que você, com esse ato de fé, fizesse isso. Olha, eu tenho essa causa impossível. Pastor, eu não consegui pensar em uma causa impossível para mim, mas eu estou orando pela vida de alguém. Traga no altar hoje. Não pensa o que essa pessoa vai pensar de você, não, porque você andou muito para chegar aqui. Você viveu muitas coisas para chegar até aqui. Então, essa pessoa que está do seu lado, ela só vai conseguir te dar um abraço, caminhar com você, participar de um GPS com você, comer uma feijoada junto, uma picanha que está chegando no verão. Mas só Jesus pode entrar nas causas impossíveis. Então, enquanto o louvor cantar, traga a sua causa impossível para Jesus aqui, que eu quero orar por você. Venha sozinho, vem com um amigo, mas eu não quero que ninguém fique sozinho aqui, que as intercessoras venham e orem junto com essas pessoas. Pastora Érica, nos ajude em oração, porque eu creio que as impossibilidades, elas cairão por terra hoje, em nome de Jesus. Isso, nós somos vencedores, e é melhor um homem de joelho aos pés de Jesus do que em pé pensando que é alguém que ainda não é. Aleluia.